Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um culto missionário, uma semana para Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa semana, nesse culto. Eu sou o Guilherme, presidente da Federação de Jovens. Nós que estamos hoje aqui à frente do culto, e para iniciar, eu quero deixar uma rápida mensagem com você. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 8, a partir do verso 10. Diz assim: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Essa passagem relata sobre quando Noé estava na sua arca, junto com os animais, com a sua família, logo após o dilúvio, esperando que as águas baixassem para que ele pudesse voltar ao normal, voltar a ter a vida dele comum que ele tinha antes. Porém, Noé estava ansioso, acredito, né? Pois ele tinha soltado a pomba, depois a pomba voltou, não encontrou mais nada, e aquilo que nós lemos, Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. E quando essa pomba retornou à arca, ela retornou com um pequeno galho no seu bico. Isso simbolizou que Deus estava já baixando as águas e falou para Noé: olha, espere mais um pouco, as águas estão baixando, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz para você. E por que eu quis falar um pouco sobre isso? E eu quero falar sobre um sinal de esperança. A gente tem falado muito sobre os fins dos tempos, né? Com todos os sinais que têm acontecido, os inúmeros acontecimentos. Mas eu entendo que Deus também tem mostrado sinais de esperança para a gente. Tantas pessoas sendo curadas, as igrejas fazendo ações sociais cada vez mais, chegando às pessoas carentes, estão precisando de alguma coisa nesse tempo de pandemia. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Noé estava muito parecido com a gente. Ele estava trancado na sua arca, fechado, não podia sair, não tinha para onde ir. E quando ele soltou essa pomba, ela voltou com um pequeno galho, que na verdade não era a solução para a vida dele, mas era um sinal para a vida dele, que Deus estava baixando as águas. E o que eu quero compartilhar com você é que, primeira coisa, os sinais às vezes são tão pequenos. A gente sempre espera sinal muito grande na nossa vida, né? Coisas grandes acontecerem. Mas eu entendo que às vezes algo tão pequeno pode ser o sinal de algo muito grande na nossa vida, assim como foi esse galho para Noé. Era um galho pequeno, algo que não seria uma ferramenta para ele, não era uma solução para ele, mas era um sinal. E então eu tenho entendido que para nossa vida, os sinais que Deus tem colocado não são as soluções para a nossa vida, mas são sinais para que nós possamos ter mais confiança, mais fé naquilo que Ele vai fazer. Então que você possa, durante o seu dia, durante essa semana, durante a sua vida, sempre olhar para os pequenos sinais que Deus tem colocado. E para que a gente possa entender e possa conseguir ver esses pequenos sinais, nós temos que ter um coração grato. Um coração grato pelo aquilo que Deus tem feito em nós, um coração grato às vezes por coisas tão simples, que para nós é simples, mas para outras pessoas não é. A nossa comida, a nossa casa, os nossos amigos, a nossa família, já são sinais que Deus tem para a nossa vida. Então que assim como Noé, você também aprenda a esperar. Aprenda a confiar que Deus tem feito as coisas. Que quem vai lutar, quem vai fazer, não é você, é Deus. E busque em Deus os sinais para a tua vida. E fique atento, que os sinais às vezes podem ser tão pequenos, mas com um valor enorme, com um grande valor. Eu convido você agora a abaixar sua cabeça, ter um tempo de oração e agradecer, porque Deus tem feito grandes coisas em nossos meios. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, Senhor, de aprendizado, esse tempo de palavra, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, coloque em nossas vidas sinais, Senhor, sinais de esperança, sinais de alegria, sinais do teu amor sobre nossas vidas, Pai. Nos abençoa, nos encoraja a viver dia após dia debaixo da tua graça, Senhor. Sustenta as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te dê um dia abençoado, que você possa, através desse culto, através da palavra que foi pregada, sair desse vídeo, desse momento enriquecido com o amor de Jesus. Deus te abençoe. A graça e paz, querido, amém? Eu não sei onde você está neste momento, mas você pode adorar o Senhor onde você está, ministrar cânticos,
neste momento junto comigo. E antes de iniciar o louvor, eu gostaria de ler os versículos de Isaías 6, versículos 2 e 3, que diz assim: acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, Santo, Santo, Santo é aquele que venceu a morte para nos salvar. Santo, Santo, Santo é o Senhor da nossa vida. E neste momento você pode declarar e dizer que Ele é santo. Senhor de louvor,
Olá, meus queridos, graça e paz. Ora a Deus para que esteja tudo bem com você e com a tua casa. Que você seja encontrado com saúde e em paz. Que bom poder estar com você e que bom poder dividir um pouquinho da porção da palavra de Deus com você nesse dia. De fato, eu também gostaria de estar no projeto, trabalhando, correndo, na cozinha, como trabalhei 2 anos, e não é fácil trabalhar na cozinha, mas é um prazer servir. E eu creio que de fato está fazendo falta para todo mundo, inclusive para mim. Mas aprove a Deus que nesse tempo a palavra dele, o projeto fosse feito desta forma, que a palavra fosse pregada da forma que está sendo pregada. Façamos então desta forma, mas façamos com perfeição, façamos com alegria a obra do Senhor, da forma que está proposta nesse tempo. Eu queria dividir com você um texto que está em Filipenses 2, de 5 a 8. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Ela diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu poderia encerrar essa palavra aqui mesmo, porque eu creio que nós não precisamos ouvir mais nada. Tudo que está escrito aqui, se nós colocarmos em prática, está feita a obra de Deus. E eis aí o grande problema nosso, porque nós ouvimos, porém ainda não aprendemos, porém ainda não fazemos, não cumprimos. Esse texto termina dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O caminho já foi mostrado, os passos já foram dados. O que nós precisamos é cumprir essa palavra. O que nos falta muitas vezes, meus queridos, me perdoe começar uma palavra desse jeito, mas nos falta é atitude. E nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Existe um propósito pelo qual você foi criado. Eu gosto muito de uma frase de Mark Twain, que diz assim, que há 2 dias importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é o dia em que você nasceu. E o segundo é o dia em que você entendeu o porquê. Isso faz toda a diferença. Porque a vontade, o propósito de Deus, ele já foi estabelecido através da pessoa de Jesus Cristo. Está aqui simplificado e bem explicado aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. O primeiro dia já aconteceu na sua vida. O Senhor te deu uma oportunidade de vida. Mas o segundo dia, talvez alguns de nós ainda precisa entender. Existe um propósito pelo qual Deus nos criou. Paulo entendeu, o apóstolo Paulo entendeu esse propósito de tal forma que em 1 Coríntios 11:1 ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo era semelhante. Paulo agiu conforme a atitude, a mesma atitude de Cristo. Se não for assim, meus queridos, todo o sacrifício que Jesus fez na cruz perde seu sentido. Se não for assim, se nós não nos tornarmos, se nós não tomarmos a mesma atitude que o Senhor tomou, de se esvaziar, de se tornar servo e de cumprir o propósito pelo qual nós somos chamados, perde o sentido. E nós tornamos o sacrifício de Jesus na cruz, o esforço dele, tudo que ele fez, vazio nas nossas vidas.
Eu quero partilhar com você alguns versículos que podem nos dar um norte para nós entendermos qual é a nossa trajetória, qual é o nosso caminho, qual é a nossa missão nesta terra. Porque nós não podemos nunca pensar em missão se nós não entendermos primeiramente que a missão começa em mim, começa em nós, começa a partir do momento em que aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero ler um versículo que está em Romanos 8, 29, e ele diz assim: Deus predestinou o seu povo para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu tenho uma má notícia para você, essa imagem foi perdida lá atrás em Adão e Eva. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Essa imagem, ela é totalmente recuperada em Jesus Cristo, através do sacrifício dele ali na cruz. Meus queridos, nós precisamos entender que há um propósito em Jesus. E o propósito dele era resgatar as vidas. E foi exatamente isso que ele veio fazer por mim e por você. Foi isto que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Ele veio nos resgatar, ele veio religar o ser humano com ele. E a única coisa que a palavra de Deus pede para nós é que nós precisamos ser semelhantes a ele, andarmos conforme ele andou. Fazermos e praticarmos as obras que ele fez. Aliás, ele mesmo diz que nós faríamos obras maiores. E a grande pergunta para mim, o questionamento para minha vida nesse tempo é: onde estão essas obras? Aonde estão as obras maiores do que o próprio Cristo fez? Nós só iremos fazê-la quando nós entendermos que precisamos ser semelhantes a ele. 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, ou seja, refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, mudados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus queridos, mediante o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, mediante a nossa caminhada com Cristo, mediante a experiência que cada um de nós tivemos com o Senhor, nós precisamos nos transformar e ser a semelhança de Cristo. Esse é o caminho da missão, é o primeiro caminho da missão, é eu me permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo e entender o meu propósito e por que eu nasci e por que eu fui chamado à existência nesse tempo. Essa é a nossa primeira missão. Por isso eu quero deixar um conselho para você nesse dia. Permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo. Permita-se ser movido pelo Espírito Santo, para que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida, para que a missão possa continuar, porque nós precisamos continuar aquilo que Jesus começou. Paulo sabiamente diz assim para nós: preencho o que me resta do sofrimento de Cristo. O Senhor Jesus subiu ao céu, sim. Está conosco todos os dias, sim, através do seu Espírito Santo. E a missão dele não acabou. O coração do Senhor continua sofrendo. A compaixão dele não acabou ali na cruz. Não morreu ali na cruz a missão dele. A missão continua. Só que ela continua através de mim e através de você. Não é pela nossa força. Não é pela nossa inteligência, pelas estratégias humanas. Mas é pelo Espírito Santo. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que assim nós possamos agir com sabedoria. Uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho ensinado para a igreja nesse tempo: não somos nós. Aliás, uma frase que eu comentei ontem na igreja, eu quero dizer para você. Eu vi essa frase no Facebook, ela não é minha, mas ela me impactou. E eu tenho trabalhado ela com a igreja. Ela diz assim: o trabalho do Pai é julgar. O trabalho do Filho, salvar. O trabalho do Espírito, convencer. E o nosso trabalho, amar. Uma missão não se faz sem amor. E no final da frase, o autor diz assim: não confunda as posições.
Porque às vezes nós queremos estar em lugares que não condiz. E nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo para que o nosso trabalho não seja vão, para que não façamos simplesmente por ativismo ou para poder fazer propaganda da nossa igreja, do nosso ministério. Nós temos que fazer da mesma forma que Jesus fez. O texto que nós lemos em Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo. E nós precisamos nos esvaziar para que o Espírito Santo nos encha, para que nós façamos a obra segundo a vontade dele. Eu sempre digo, dentro das obras que nós fazemos aqui em Poços, eu sempre digo para os nossos irmãos, ponha o pé, vá naquele lugar, põe a planta do seu pé. É o Espírito Santo quem vai dizer para você o que você precisa fazer ou não, porque a obra é dele. Quem vai convencer é ele. Nós somos meros instrumentos. 1 João 3, verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A palavra em todo o tempo está nos convidando, meus queridos, a sermos semelhantes a Cristo, a sermos imitadores dele. Paulo entendeu, eu repito, e nós precisamos entender isso também. Por quê? Para que o processo se cumpra, para que a nossa vida venha a ser frutífera, para que nós possamos cumprir a missão, é preciso nós simplesmente aceitarmos o convite de permanecermos nele e sermos semelhantes a ele, para que assim a obra continue sendo feita. E o Senhor Jesus diz: siga-me, imite-me, faça como eu fiz, simplesmente assim. E para segui-lo, meus queridos, nós precisamos de renúncia. Nós precisamos renunciar todos os dias o nosso eu, as nossas vontades, para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Por que segui-lo? Porque assim nós nos tornaremos semelhantes a ele. Nós não podemos dizer depois, me perdoe, mas como igreja, nós precisamos ser mais práticos, nós precisamos ir para cima com mais vontade e nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Aliás, nós já estamos demorando, me perdoe. E depois ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Sim, nós sabíamos. E todo o tempo o Senhor está falando comigo, está falando com você, já falou com você até este momento, eu tenho certeza, pelas palavras que já foram ministradas, porque foram maravilhosas. Nós somos predestinados, meus queridos, quer dizer, só não vamos se nós não quisermos. Nós podemos ser moldados, transformados, desde que nos coloquemos na presença do Espírito Santo e venhamos a permitir que ele trabalhe em nós. E nós precisamos urgentemente ser como o Senhor é. Chega de modelos. Chega de buscar modelos. O modelo já foi estabelecido, o nome dele é Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para você e para mim nesse tempo. Eu tenho certeza que você já sabia disso. Não tenho dúvida que você já sabia disso. Mas quais são os seus propósitos? Os seus propósitos estão diante do Senhor. Estão depositados diante dele. Todo o seu propósito, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se engaja na sua igreja, todas as ações estão voltadas para amar o próximo. Se afirmamos que nós somos cristãos, que servimos a Jesus, nós devemos ser como Cristo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E eu quero dar 3 passos para você aqui. Esses passos também são para mim, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, é aquilo que nós temos vivido aqui como igreja e que nós temos entendido como missão, tá? Como ser como Cristo? O primeiro passo, andando em serviço. Dons, ministérios, pastorado, tudo ao serviço do Senhor. Na última noite que Jesus estava com os discípulos, ele tira sua vestimenta de cima, cinge-se com uma toalha, coloca água numa bacia e lava os pés dos discípulos. E quando Jesus termina, ele diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós
deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versos 14 e 15. Meus queridos, esta era a tarefa de um escravo, e eu sei que você já sabia disso. Mas mostra que o Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele veio para depositar diante de nós o seu serviço, se colocar à disposição de nós. Quem quer fazer isso hoje? É muito fácil nós pregarmos, é muito fácil nós falarmos. É muito fácil eu ler aqui para você, mas quem quer fazer isso hoje? Lavou o pé até do seu traidor. Paulo escreve assim: nós precisamos andar em amor. E este é o segundo passo. O primeiro passo é andar em serviço. E o segundo, andar em amor. E Paulo nos diz assim: andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício vivo a Deus. É o que Paulo nos convida a fazer, andarmos em amor. Está lá em Efésios 5:2. Nós somos chamados para andar em amor. O que é andar em amor? É cada passo que nós damos, cada passo, cada gesto, cada palavra, cada olhar nosso precisa ser em amor. É necessário entregar a si mesmo, é necessário ir para a cruz, é necessário ser oferta, ser sacrifício, pagar o preço. Mas o amor que o Senhor está nos chamando aqui para podermos praticar, não é o amor humano, não é o amor que nós praticamos, é o amor que Ele pratica. E o Senhor nos convida a nós permanecermos no amor dEle. Sabe por quê? Porque o nosso amor falha. Podemos ver pelos nossos relacionamentos. O nosso amor seleciona. Nós olhamos, escolhemos a quem queremos fazer. Mas o amor de Jesus não. O amor de Jesus não escolhe. O amor de Jesus acolhe a todos. E nós precisamos permanecer no Senhor, sermos semelhantes a Ele e amarmos como Ele amou. Nós somos chamados, incentivados a amar com o amor de Cristo, o amor cheio de compaixão, o amor que não julga, o amor que não olha o pecado, o amor que não vê a falha, o amor do Calvário. Permanecer no amor de Cristo e não no nosso. Por isso Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Jesus faz a pergunta 3 vezes, mas porque não era Jesus que tinha que ter certeza do amor dele por Pedro, mas era Pedro que tinha que ter a certeza do amor dele por Jesus. Jesus constrange Pedro naquele momento. Nós sabemos que Jesus faz essa pergunta talvez pelo fato de Pedro ter o negado 3 vezes, sim, talvez. Mas Jesus precisava, porque Pedro cumprisse a missão. A primeira coisa que ele fizesse era entender se de fato o amor dele era um amor genuíno. Quem anda com ele ama o seu próximo. Quem ama vai ao encontro do outro. O terceiro passo, meus queridos, é ser longânimo como ele foi. A palavra diz lá em 1 Pedro 2, 18 e 19: Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É fácil dizer que quando nós amamos e quando nós perdoamos e somos longânimos, quando está tudo certo. Mas nós precisamos ser longânimos com aquela pessoa que você encontra na rua, e todas as vezes que você encontra ela está bêbada, e muitas vezes nós queremos desistir. Nós precisamos ser longânimos.
É fácil você ser longânimo com quem reage automaticamente à palavra. O difícil é ser longânimo com aquele que sempre está dizendo não para você. Nós precisamos insistir nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos insistir muito com as pessoas, ir atrás daqueles que já disseram não e sermos longânimos com ela, andarmos a segunda milha e termos paciência e irmos atrás das pessoas. Ser longânimos é ser como Cristo suportou até a morte e morte de cruz. Ser longânimo é ir até o fim e não desistir. Nós precisamos suportar o sofrimento sem pagar com o mal, ou sem pagar o mal com o mal. A longanimidade, meus queridos, ela é testada e aprovada somente no sofrimento. E os dias que nós vivemos são maus. E nós precisamos aprender a ser longânimos. Para ser longânimo, preste atenção, nós precisamos suportar a tudo. Jesus não olhou para o sofrimento dele quando estava ali na cruz. Jesus olhou para você e olhou para mim. Isso é ser longânimo. Quando Jesus olha para nós, quando Jesus expressa ali na cruz um amor e um serviço e uma longanimidade tal que ele não vê as nossas falhas e os nossos defeitos. Jesus não olhou para a sua ferida, sua própria ferida. Jesus não olhou para a sua coroa de espinho. Jesus não olhou para a lança que o transpassou. Mas Jesus olhou para você e para mim. E por isso, nós estamos aqui hoje. Meus queridos, livro de João, capítulo 17, verso 18, diz algo que me impacta de uma forma tremenda. Ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus queridos, sabe por que você está aqui me ouvindo? Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus entrou no meu mundo. Mesmo eu estando perdido em drogas, em bebida, Jesus não olhou para isso. Jesus entrou no meu mundo. Jesus me resgatou, me transportou daquele lugar de trevas, de desespero, de perdição, de morte, e Ele me trouxe para a luz. Jesus entrou no meu mundo e eu posso dizer para você que eu estou aqui porque Ele entrou no meu mundo. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo da missão, porque quem envia cuida. Aleluias. O Senhor envia, é o Senhor quem nos enviou, nós somos enviados no nome dEle. Nós não somos enviados no nome de instituição somente. Nós não somos enviados por pessoas somente, nós somos enviados pelo próprio Cristo. Jesus está dizendo assim como tu me enviaste, dizendo ao Pai, o Senhor, tu me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Não importa o nosso cargo dentro da igreja, não importa o que façamos, o que importa é que Jesus entrou na nossa vida, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. E o chamado dele agora é para que nós vamos e entremos na vida dos outros, sem medo, sem reserva, porque o desejo dele é transformar a vida das outras pessoas também. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus nos chama para entrar na vida dos outros, entrar no mundo dos outros. Deus amou o mundo de tal maneira, meus queridos. E nesses dias nós precisamos fazer a missão desta forma. Amar o mundo de tal maneira que nós também entremos no mundo dos outros. É muito mais do que uma grande comissão. É uma garantia de que Ele está junto conosco. Jesus está dizendo que, assim como o Pai o enviou para entrar no meu mundo e no seu, nós também precisamos entrar no mundo daquela pessoa que está perdida nas drogas, nas bebidas, na prostituição, na pornografia. E desculpa, mas nesse tempo o Senhor está nos chamando não para ser homens e mulheres somente de púlpito,
mas para sermos homens e mulheres que são pastores quando descem do seu púlpito e entram na vida das pessoas. Jesus nos ensina isto, porque Ele entrou no mundo de muitas pessoas, inclusive a minha e a sua. Ele veio fazer parte da nossa vida. Jesus veio influenciar as nossas atitudes. Ele fez um milagre na sua vida, meus queridos, e quer fazer o milagre na vida dos outros também. Nós somos chamados para fazer o mesmo. Essa é a nossa comissão. Eu gosto muito da frase de um arcebispo chamado Michael Ramsey, e ele diz assim: nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos na dúvida dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perderam o rumo. Muitos estão isolados nesses dias. Muitos estão no seu mundo, no seu mundinho, precisando de alguém com coragem, precisando de alguém com o coração missionário, o mesmo coração de Jesus, para ir e entrar na vida das pessoas. O grande problema é que nós estamos muito ocupados com o nosso mundinho, cercados com os nossos afazeres. E eu queria nos desafiar nesses dias a sairmos do nosso lugar de conforto e entrarmos no mundo das pessoas. E isso é ser semelhante a Jesus. Isto é fazer missão. Isto é ser missão. É isto que você quer? Porque esse é o desejo do meu coração. Tenho muitos testemunhos de experiências, e uma delas que eu amo fazer, nós temos um trabalho aqui no CACOM, que é o Centro de Oncologia aqui de Poços, e todas as segundas-feiras nós temos um trabalho ali, que nós levamos a palavra, que nós cantamos, nós oramos. É um culto de 12 minutos. Só que eu amo esse culto de 12 minutos. Eu tenho 5 minutos para pregar, mas o efeito que essa palavra tem naquele lugar, você não tem noção, ou até tem, do que Deus faz ali naquele lugar. É uma coisa fantástica. 5 minutos de palavra. E depois nós ouvimos testemunhos, é choro, lágrima. Às vezes nós achamos que precisamos de muito. Não. O que nós precisamos é ir lá. Eu amo pregar na minha igreja. Mas pregar 1 hora na igreja e 5 minutos lá no CACOM tem uma diferença muito grande. Continuemos a pregar dos nossos púlpitos, a levar a palavra, a consolar, a ajudar, a fortalecer, a mudar a vida das pessoas através dos púlpitos, mas que nós sejamos homens e mulheres que, ao descerem dos púlpitos, façamos aquilo que Jesus fez. Entremos no mundo das pessoas. A criação está gemendo, meus queridos. A volta de Jesus é iminente e nós precisamos urgentemente entrar no mundo das pessoas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar o Teu nome neste momento, Pai, e pedir que o Senhor olhe para nós. Senhor, nós queremos ser semelhantes ao Teu Filho Jesus. Faz isso em nós, Deus. Faz isso através de nós. Vem quebrar, Senhor, todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência. Vem, ó Deus, a cada dia, Senhor, trocar o nosso coração, tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, cheio de compaixão. Ajuda-nos, ó Deus, a esvaziarmos, ó Deus, de nós mesmos. E que a nossa atitude, ó Deus, seja a mesma de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entrar no mundo das pessoas.
assim como o Senhor entrou no nosso. Nós somos privilegiados por podermos estar aqui neste lugar, por podermos estar praticando, Senhor, a missão. Somos privilegiados, e tudo isso, ó Deus, é fruto da Tua graça, do Teu amor por nós. Senhor, desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta, Senhor, o povo chamado metodista na 5ª região, no Brasil, Senhor, e no mundo. Desperta, Senhor, a Tua igreja, independente, ó Deus, da placa. Pai, a Tua palavra diz que os campos estão brancos, Pai, mas os ceifeiros são poucos. Eu quero orar, Senhor, nessa manhã e dizer, ó Pai, e pedir, ó Pai, clamar o Teu nome para que o Senhor mande mais ceifeiros. Desperta, Senhor, cada discípulo, ó Deus, na nossa região, na nossa nação, a fim de que entenda, Deus, que a missão não se faz somente dentro da igreja, mas se faz principalmente entrando no mundo das pessoas. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus ia pelas aldeias e pelas cidades, ensinando e caminhando para Jerusalém. Senhor, que as paredes da igreja sejam quebradas e que o Teu Evangelho vivo e poderoso alcance, Senhor, as vidas aí fora. Nós não estamos, ó Pai, de fato, na cidade que foi escolhida, Deus, para ser o projeto. Mas nós queremos pedir que através do Teu Espírito Santo, Pai, essa cidade seja alcançada pelo poder do Teu Espírito Santo. Como nós queríamos, ó Deus, estar entrando nas casas, como nós queríamos, ó Deus, estar evangelizando nas ruas. Mas nós cremos, ó Deus, que a obra é do Teu Espírito Santo e que as vidas que ali estão, Senhor, serão capacitadas a fazê-lo, Deus. Eu sei que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor preferiu contar conosco. E nós queremos, Deus, nos esvaziar de nós mesmos para fazermos a missão que o Senhor deseja. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e estaremos juntos o ano que vem com fé em Deus no próximo projeto. Deus os abençoe e os guarde. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.